Marinha dos Estados Unidos, se essa esfera da Marinha dos Estados Unidos, dos aviões que filmaram essas esferas passando uma velocidade incrível, certo? Elas são aliens. Então essas bolas que foram achadas, elas são bem parecidas, só que em menor tamanho e não são tão rápidas, né? Evidentemente. Eu acredito, eu vou dar aqui a minha opinião, tá? A minha opinião é o seguinte: são tudo isso daí, tanto aquelas esferas que foram filmadas pelos aviões norte-americanos, para mim são tudo isso produtos de invenções humanas que ainda não foram reveladas ao público, tá? Então essa esfera que passa a milhão lá, né? E avião norte-americano ele detecta, eu acredito que são armas secretas que nem mesmo os aviões da Marinha Norte-Americana sabiam o que eram, de tão secretas que elas são. É lógico, aperfeiçoadas, né? Onde elas voam num voo rasante, né? E não consegue quase detectar. Agora, observe, tudo isso é para deixar o ser humano confuso, o ser humano andando atrás, porque, veja, hoje, se você hoje for fuçar a internet hoje, esse negócio de alienígenas virou até como se fosse uma seita, entendeu? São milhares de vídeos e as pessoas se confundindo, achando, né, que existiu mesmo lá no passado, as pirâmides foi construída por eles. Aí você chega no presente agora, abduções, vídeos na internet, aliás, filmes, né, séries na internet aos montes. Isso é somente, senhores e senhoras, para quem conhece as escrituras sagradas, a Bíblia Sagrada, quem conhece o Deus verdadeiro, sabe que tudo isso é para distrair a mente humana. A mente humana ela ficar distraída e ela não entender o plano salvador que Deus tem para a sua alma, que é Jesus Cristo, né? O sacrifício que Deus fez através de Jesus Cristo para o plano da salvação de todo aquele que nele crê. Agora, nós vemos toda essa confusão de alienígenas, naves, tal, para distrair o ser humano, e a distração ele fica, né, perdendo milhares e milhares, centenas de horas vendo essas coisas. Então a minha opinião sobre essa, tanto, né, a antiga esfera lá, daquela família, né, como essa atual aqui, de Buga, que agora surge em março de 2025, são tecnologias humanas, entendeu? E que fazem com que as pessoas, eu não sei se é uma maneira proposital, talvez sim, talvez não, certo? Para que o homem acredite realmente mais e mais em alienígenas, entendeu? Pode ser, pode não ser também pessoas brincando, pessoas que estão descobrindo as suas tecnologias e brincando com as pessoas. Ou pode ser também publicidade, como aconteceu desse rapaz David Vélez, que entregou a esfera para Jamie Manson. Eu sei de uma coisa, que tudo isso é distração na mente humana para desconcentrar e tirar a atenção dele na fé, no evangelho, nas igrejas, porque muita gente acha que isso aí é coisas de pessoas ultrapassadas, esse negócio de fé. E aí, senhores, é isso que realmente o adversário de nossas almas quer, que o homem fique distraído com todas essas coisas. Segue aí os dois vídeos para vocês verem e observarem que tanto uma esfera como outra realmente tudo indica que é criação humana. Fiquem na paz, até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe. Colômbia. Álica sobrevoou a cidade de Buga, na Colômbia, e após voar por algum tempo, ela caiu no meio do matagal e foi resgatada por moradores locais, que da maneira mais inadequada possível levaram essa esfera para casa com as próprias mãos, sem nenhum tipo de vestimenta, de proteção, coisa e tal. Levaram para casa, chegando lá, eles ficaram doentes, alegam ter tido náuseas, dores de cabeça e coisa e tal. E outra coisa que eles falaram sobre as propriedades dessa esfera é que ela tinha mais ou menos 1,3 kg e depois ela aumentou para 9 kg o seu peso. Ou seja, ela aumentou sua massa.
aparentemente estacionou aí. Outra coisa que eles falaram, enquanto eles tinham a esfera nas mãos deles, é que ela parecia ser muito fria por fora, como se fosse uma geladeira, mas dentro dela parecia ser quente. Eles jogaram água em cima dela e tinha uma hora que a água evaporou, enfim, então aparentemente o núcleo dessa esfera era quente e aí a parte externa era fria. E aí, obviamente que essa história chamou a atenção da mídia local e mundial, né? Essa história foi parar lá no México, que chamou a atenção do Jaime Maussan, que é um ufólogo muito famoso, e ele viajou até a Colômbia, convenceu as pessoas detentoras da esfera de que ele, levando para o México, ele poderia submeter ela a análises, pesquisas científicas para saber a origem desse objeto, né? Por que ele tem essas propriedades. E assim aconteceu. Jaime Maussan levou a esfera para o México e lá ele submeteu ela a raio-x, exames de raio-x. Esses exames de raio-x encontraram algumas coisas interessantes nessa esfera. A parte de fora dela parece ser mais densa do que a interior, né? O interior dela parece ser mais poroso e tal. Várias pesquisas que me fazem acreditar que essa esfera não é alienígena, e sim feita por humanos. Por quê? Vamos começar com esses símbolos que estão na superfície da esfera. Esses símbolos, eles têm uma similaridade com alguns alfabetos alienígenas da cultura pop. Eu consegui identificar Star Wars, consegui identificar Futurama, Mass Effect, o filme A Chegada. Então parece que a pessoa que criou, supondo aqui que foi uma pessoa, que criou esses desenhos, ela se inspirou em dialetos alienígenas que existem aí na cultura pop. Já fiquei com o pé atrás. Aí outra coisa que eu achei estranha também são esses desenhos no entorno aqui, né? Que são desenhos de Cabala, já consegui identificar símbolos da Cabala, e também símbolos arcturianos, que são muito usados naqueles desenhos crop cycles, aqueles desenhos que são feitos em fazendas, né, naquelas plantações em fazendas, né, que muitos atribuem a alienígenas, mas que já foi desmascarado há muito tempo, né, que são os próprios fazendeiros ou outras pessoas que fazem esses desenhos para ganhar fama, esses 5 minutos de fama. Aí já achei bem estranho, é um símbolo, são desenhos muito relacionados à nossa cultura, né? Então tem fator humano muito forte nessa esfera. Tem uma história muito legal que ela foi filmada sobrevoando uma cidade lá na Colômbia chamada Buga, né? Em março desse ano. Você tá vendo a filmagem aí, tá? Feita em março desse ano, a esfera sobrevoando a cidade, de repente ela cai ali, né? Ela cai ali no meio de umas árvores. Aí finaliza o vídeo, o cara dando um zoom ali. Pois o rapaz foi lá, pegou essa esfera e entregou para o Jaime Maussan, né? Aquele mexicano que traz aí várias informações relacionadas ao desconhecido. E o Jaime Maussan fez alguns testes, levou para fazer testes usando ali raio-x e descobriu que tem 16 microesferas dentro dessa esfera, que mede aproximadamente 50 centímetros, né? Meio metro, e que tem essas inscrições ao redor dela. Ele usou ali inteligência artificial, o Jaime Maussan, para decifrar essas inscrições. E o que está dizendo aí, segundo a inteligência artificial, é o seguinte: a origem do nascimento através da união e energia no ciclo de transformação. Ponto de encontro da unidade, expansão e consciência. Consciência individual. Será que isso daí é alienígena? Jaime Maussan diz que vai fazer vários outros estudos aí nessa esfera. Não deixa de ser um negócio muito interessante, né? Filmada sobrevoando e de repente capturam e entrega para ele. Só tem um problema que o pessoal está apontando, é que o rapaz que entregou a esfera para o Jaime Maussan, ele se chama David Vélez. E ele tem uma empresa que fabrica detectores de metais. Então estão dizendo que isso daí poderia ser alguma publicidade. Ele estava querendo fazer uma espécie de golpe publicitário. Aí fica com vocês, tá? O que você acha? Eu acho muito estranho, né? Filmar o orbe voando, cair e entregar e ser um golpe publicitário. Mas deixe aí sua opinião. O que mais será que eles vão descobrir?